Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais um momento de reflexão e de crescimento através da palavra do Senhor, da ciência comportamental, através da psicologia, da sociologia e, por que não, da filosofia. E tudo isso para a glória de Deus. Então seja bem-vindo a esse canal e que mais uma vez o Senhor te abençoe grandemente. E como já disse, tudo para a glória do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que o Espírito Santo mais uma vez use este canal, use a minha vida, use esse conteúdo para te abençoar e glorificar a Deus. Até porque a nossa missão é cumprir com o nosso propósito. Glórias a Deus. Então, qual é o nosso tema? Foco na identidade e missão. E o nosso título, Identidade com Propósito, Sal e Luz do Mundo. Então, o nosso texto encontra-se em Mateus 5, 13 a 16. Eu tenho esse texto como uma palavra rema para a minha vida. Então, é um texto que me impulsiona a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, confirmando no meu coração a minha identidade e aquilo que sou em Cristo Jesus. Então, o texto diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumine todos os que estão na casa. Da mesma forma, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Que texto fantástico! Então, esse texto para mim é uma palavra rema, que traz esse despertamento através do Espírito Santo para me conscientizar da missão que tenho neste mundo dada por Deus. Então, vamos lá. Qual a nossa ideia central? Então, este tema enfatiza que Jesus primeiro declara quem somos. Vocês são. E depois deriva nossa missão a partir dessa identidade. Então, a mensagem é um chamado para viver de acordo com quem Deus diz que somos. Então, quais os destaques aqui nesse texto? Primeiro, nossa identidade declarada. Somos sal da terra e luz do mundo e para o mundo. Está lá nos versos 13a e 14a. E segundo, e aqui o texto chama a nossa atenção, que é o perigo da identidade perdida. O sal que se torna insípido e a luz que é escondida, nos versos 13b e 15. Então, o propósito da nossa identidade: impactar o mundo e glorificar a Deus. Verso 16. Então, a mensagem é lembrar a igreja, lembrar a mim e a você da nossa vocação fundamental. Então, vamos para a análise do contexto e conteúdo. Então, o texto estabelece a identidade e a missão dos discípulos e da igreja. Então, após as bem-aventuranças de Mateus 5, de 3 a 12, que descrevem o caráter do cidadão do reino dos céus, Jesus agora descreve o seu impacto no mundo. Então, sal da terra, versículo 13. Então, o sal, ele tem duas funções principais: preservar da corrupção e temperar, dar sabor. Então, a imagem do sal insípido aqui refere-se ao cloreto de sódio
puro, que na Palestina era misturado com outras impurezas. Então, se a mistura era lavada pela chuva ou umidade, restava um resíduo branco e insosso, que era literalmente jogado para ser pisado no mundo. Então, a luz do mundo, versos 14 a 16. Então, a luz tem a função de revelar, guiar e dissipar as trevas. Então, as metáforas da cidade no monte, visível e inegável, e da lâmpada sob a vasilha, um contrassenso, enfatiza a impossibilidade e a insensatez de um discípulo verdadeiro passar despercebido. Então aqui está uma análise do conteúdo e do contexto dos textos que nós aqui estamos lendo. Qual o objetivo final? Explicitado no versículo 16, não é a autopromoção, mas levar as pessoas a glorificarem a Deus através da minha vida, da sua vida e da igreja do Senhor Jesus, sendo sal da terra e luz do mundo. Então, nossa identidade com propósito é ser sal e luz no mundo e para o mundo. Então, vamos explorar aqui a frase "assim também brilhe a luz de vocês", porque esse aqui é o ponto-chave, não é? É o mandamento, digamos assim, é a palavra de comando de Jesus para nós, que se encontra em Mateus 5, 16a. Então, é mergulhar no coração da aplicação prática dessa metáfora. Esta não é uma sugestão, mas a conclusão lógica das declarações anteriores. É o portanto da identidade missionária para o discípulo do reino e para a sua igreja. Então vamos fazer uma análise aqui gramatical e teológica do texto. A palavra assim, do grego autos, é crucial. Ela conecta a instrução final às imagens vívidas que a antecedem. Então vejam como diz o texto, né? Assim como a cidade no monte não pode ser escondida, assim como ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um vaso, assim também, ou seja, dada essa realidade óbvia e natural da luz, hajam de acordo. Então Jesus está argumentando a partir do princípio da finalidade. Uma luz existe para brilhar. Do mesmo modo, o discípulo, por sua própria natureza como luz do mundo, existe para brilhar. O brilho não é uma opção adicional, é a consumação de sua identidade. Então o verbo brilhe, no grego lampetou, está no modo imperativo. A ação é uma ordenança. No entanto, é uma ordenança que flui de um ser. Não é finjam-se ser luz, mas deixem sua luz brilhar. A diferença aqui é sutil e profunda. O foco está em não impedir o que você já é em Cristo Jesus. Então, qual a perspectiva dos comentaristas clássicos? É muito importante a gente destacar o que esses homens de Deus falaram, porque só confirma, né, o que o texto está falando de geração a geração. Então, cada um na sua geração foi usado para dar uma interpretação a esse texto e onde todos convergem para o mesmo pensamento. Então, vejam só, João Crisóstomo, em suas homilias sobre Mateus. Crisóstomo enfatiza que o brilho não é para ostentação, mas para utilidade. Ele diz
Não lhes digo que se exponham à vista de todos por vanglória, mas para que possam ser úteis aos outros. Então, o brilho da lâmpada é um ato de serviço para aqueles que estão na casa, permitindo que eles vejam e se movam com segurança. Bonhoeffer, em seu discipulado. Para Bonhoeffer, este imperativo é um antídoto contra o anonimato do discípulo no mundo. Então, brilhar significa ter uma qualidade de vida que é visivelmente diferente e que, portanto, inevitavelmente atrai atenção e potencialmente perseguição. É um chamado à coragem de ser identificado com Cristo e seus valores em um mundo hostil. Esconder a luz é um ato de covardia, diz ele, e desobediência. N.T. Wright, em Mateus para Todos, Wright oferece uma visão missiológica. Ele argumenta que brilhar é sobre testemunhar o governo de Deus, o reino em ação. As boas obras são os sinais concretos de que um novo modo de ser humano é possível. Um modo baseado no perdão, na reconciliação, na justiça e no amor, que são as realidades do reino. Então, o brilho é a demonstração prática de que Jesus é o Senhor. William Barclay, em Comentário do Novo Testamento, Barclay enfatiza a função social do sal e da luz. O cristão, como sal, deve ser um antídoto contra a decadência social. Ele deve trazer o sabor da graça, do amor e da verdade ao mundo que, sem ele, se torna insosso e corrupto. Então, a luz, por sua vez, deve iluminar os outros, sendo um exemplo vivo que guia para o porto seguro que é Deus. John Stott, em A Mensagem do Sermão do Monte, Stott oferece uma análise profundamente ética. Ele argumenta que o sal representa a influência moral do cristão na sociedade, combatendo a corrupção. Já a luz representa a influência visual ou testemunho. As boas obras não são atos de autoglorificação, mas a vida integral de justiça, amor e integridade que, quando vista, aponta para a fonte divina. Para Stott, a metáfora do sal sob o vaso é um aviso contra o isolamento da igreja. A ciência contemporânea e o brilho prático. Como o brilho se manifesta em termos tangíveis, observáveis pela ciência. Então, a psicologia positiva e a neurociência diz o seguinte: o efeito dos atos de bondade. Então, estudos em psicologia positiva demonstram consistentemente que atos de bondade e generosidade, boas obras, têm um impacto mensurável tanto no doador quanto no receptor. Eles ativam os circuitos de recompensa no cérebro, criando um brilho interno de bem-estar que, por sua vez, torna o indivíduo mais propenso a repetir o comportamento. Então, esse brilho é contagioso, inspirando os outros a agirem da mesma forma, um fenômeno conhecido como elevação. Autenticidade e saúde mental. Brilhar de forma autêntica, vivendo de acordo com seus valores mais profundos, é um pilar central do bem-estar psicológico. A psicologia humanista de Carl Rogers e a psicologia positiva de Martin Seligman mostram que a vida significativa eudaimonia, uma vida plena, significativa e virtuosa, na qual um ser humano realiza seu potencial mais elevado e, ao fazê-lo, encontra uma profunda e duradoura sensação de realização e bem-estar. É a felicidade que vem não de ter ou sentir, mas de ser e fazer o que é verdadeiramente bom. É alcançada quando usamos nossas forças de caráter
para servir a algo maior que nós mesmos. Isso é exatamente o brilho que glorifica a Deus. Sociologia e liderança. Influência social e modelagem. A sociologia entende que normas sociais e comportamentos são difundidos através de modelagem. Indivíduos ou grupos observam e imitam o comportamento de outros que admiram. Então, o brilho do cristão, através de uma vida de integridade, compaixão e perdão e gratidão, em um ambiente de trabalho cínico, por exemplo, age como um poderoso agente de mudança social silenciosa. Ele modela uma alternativa viável, capital social e confiança. Comunidades onde as pessoas brilham com boas obras, sendo confiáveis, ajudando os vizinhos, engajando-se civicamente, constroem o que os sociólogos chamam de capital social. Este é o óleo que facilita a cooperação, reduz o atrito na sociedade. Então, a luz que brilha cria redes de confiança e reciprocidade. Filosofia moral, a ética das virtudes, que remonta a Aristóteles, foca no caráter da pessoa, não apenas em suas ações isoladas. Então, brilhar a luz pode ser entendido como a externalização de um caráter virtuoso. As boas obras não são atos isolados para chamar atenção, mas o fruto natural de uma pessoa que internalizou virtudes como a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Então, o brilho é a expressão visível de uma alma bem ordenada. Então, vejam como tudo isso fala do que está no texto, desde a psicologia, a neurociência, sociologia, sobre liderança. Então, percebam como tudo converge para isso, trata exatamente do que o texto está falando e que nós, como cristãos e Igreja do Senhor, aplicamos para glorificar a Deus. Então, qual a nossa síntese? O que significa brilhar hoje? A ordem ou a ordenança, assim também brilha a luz de vocês, se traduz em viver com autenticidade radical. Ser a mesma pessoa em público e em privado. A luz não pisca, é uma vida de integridade que, por si só, é um farol em um mundo de opiniões volúveis e conveniências. Engajar-se em ações que restauram. Então, o brilho não é apenas para ser visto, é para iluminar os cantos escuros. Significa trabalhar ativamente pela justiça, reconciliar relacionamentos, aliviar o sofrimento. São ações que iluminam e aquecem. Uma comunidade visível. O vocês no texto é plural. A luz brilha coletivamente. Uma comunidade de fé que pratica o amor mútuo, a hospitalidade, e a graça é como uma cidade no monte, impossível de ignorar, e um testemunho poderoso de uma realidade alternativa e importante para o ser humano, que é Deus. Fazer com que a fonte seja o foco. O objetivo final, como diz o versículo 16, é que os outros, vendo as boas obras, glorifiquem a Deus. O brilho da lâmpada não faz as pessoas admirar a lâmpada, mas lhes permite ver a sala e agradecer ao dono da casa. Então, o testemunho do cristão eficaz aponta sempre para além de si mesmo, para a fonte de toda a luz, que é Deus. Conclusão. Tudo isso com um único objetivo, que as pessoas, ao verem uma vida diferente e atraente, não glorifiquem a você, mas ao seu Pai que está nos céus. Então, nossa influência sempre aponta para a fonte que é Deus. Jesus afirma que seus discípulos têm um papel indispensável no mundo. Ser sal que preserva e dá sabor, e ser luz que ilumina e orienta. Quando deixam de exercer essa função, perdem sua razão de existência espiritual.
Por isso, ele chama cada seguidor a viver de forma visível, íntegra e frutífera, permitindo que suas ações revelem o caráter de Deus. Então, a missão final não é a autopromoção, mas levar as pessoas a reconhecer e glorificar o Pai Celestial. Então, assim, a vida do discípulo se torna um testemunho ativo que transforma os ambientes e aponta para Deus, aponta para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, aponta para Jesus, que veio para dar vida e uma vida abundante, aponta para Jesus, que nele nos faz uma nova criação para a glória de Deus. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: se eu e você não estamos dando sabor, estamos tornando este mundo mais amargo. Se eu e você não estamos brilhando, então fazemos parte da escuridão que afasta as pessoas de Deus. Porque ninguém fica em cima do muro. Há uma ilustração interessante sobre isso. Diz o seguinte, que um homem estava em cima do muro. De um lado a igreja e do outro lado o diabo. E a ilustração diz que a igreja o tempo todo ficava insistindo para que esse homem saísse de cima do muro. Sai de cima do muro, venha para cá, venha para o nosso lado, aqui é o melhor lugar. E insistia e apelava e aquele homem ali em cima do muro, só observando os dois lados. E ele percebeu que do outro lado o diabo não fazia nada, não dizia nada, só lá sentado, calado, sem dizer nada. E isso chamou a atenção, porque de um lado a igreja ali insistindo para que ele pulasse para o lado da igreja, e do outro lado o diabo calado, sem insistir em nada. E ele, curioso, perguntou ao diabo: por que é que você está aí calado, não está insistindo para que eu pule aí para o seu lado, enquanto deste lado a igreja está insistindo, apelando, me convidando para pular para o lado deles? Por que você está aí calado? O diabo olhou para aquele homem e disse: porque o muro é meu. Ou seja, estar em cima do muro também significa dizer estar do lado daqueles que não estão dando sabor e não estão sendo luz. Então, que você possa assumir a sua identidade em Deus. Que você possa, como diz aqui o nosso tema, foco na sua identidade e na sua missão, na sua identidade em Cristo, uma identidade com propósito, que é ser sal e luz no mundo, aquilo que Deus chamou você para fazer. E eu sempre digo o seguinte, que na grande comissão, Deus deixou lugar para todo mundo, para o médico, para o psicólogo, para o fisioterapeuta, para o engenheiro, para o pedreiro, para a doméstica, enfim. Há lugar para todo mundo na grande comissão. E é na grande comissão que nós temos ali o grande mandamento do Senhor, que é fazer discípulos. Toda a autoridade me foi dada de Jesus. Indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, a obedecer a tudo aquilo que eu tenho vos dado e ordenado. E eu estarei com vocês até a consumação do século. A consumação do século aqui significa dizer que há um grande projeto da parte de Deus, que é exatamente salvar a humanidade. Usar a minha vida, usar a vida daqueles que foram salvos, para salvar aqueles que ainda não são salvos, sendo sal e luz para este mundo. Que Deus te abençoe mais uma vez com essa mensagem, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa o teu like, faz o teu comentário e vamos juntos impactar o mundo com a palavra do Senhor e também usando o conhecimento, aquilo que a ciência diz e por que não também a filosofia sobre aquilo que já está na palavra do Senhor, da parte de Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez e até a nossa próxima oportunidade.